Shalom, shalom. Laila Tov, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do E Foi Assim Que Deus Disse. Sejam bem-vindos. Uma boa noite para todos. Laila Tov. Estamos começando mais uma live do E Foi Assim Que Deus Disse. Estamos com a série Filhos de Jacó. Hoje nós vamos falar sobre o quarto filho. Demos uma pausinha para o descanso no final de semana, Shabbat, domingo, os compromissos que temos na nossa casa espiritual. E hoje já estamos de volta para fazer a continuação da série Os Filhos de Jacó. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo aí Valdinei Saraiva, Pastor Paulo Franca, Paulinha Veloso. Deixa eu ver mais quem que chegou aí. Ana Carolina, Sereliane, a todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos ao Foi Assim Que Deus Disse, a nossa quarta live sobre os filhos de Jacó. Hoje nós vamos falar sobre Judá e Yehudá, talvez, por que não dizer, o mais famoso, o mais popular entre todos os filhos de Jacó. Eu acho que nós nunca vimos tanto leão estampado em tanto lugar, em tanta camiseta, em tanta Bíblia e congresso de igreja e festa das danças. Nunca vimos tanto leão ser estampado em todos os lugares, porque o leão é a figura que Jacó usa para comparar o filho na Brahá em Gênesis 49. Vamos então começar aqui a estudar. Estou aqui com o meu Rumash, que significa 5, com o Sefer Bereshit, o livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro da primícia. Sim, porque Reshit não só significa princípio, mas também significa primícia. E o B, que antecede, é um prefixo que a gente chama em hebraico. Shalom a Jéssica, que chegou aí, Jéssica Marchetti, Daiane Mota. Deus abençoe também, está chegando aí. Que Deus possa abençoar a todos. E vamos começar a nossa aula de Judá. Nós estamos fazendo um paralelo entre Gênesis 29 e Gênesis 49. Gênesis 29 vai falar sempre do nascimento. E Gênesis 49, a bênção que cada um recebe. Em Gênesis 29, Leia vai ter o seu quarto filho. É uma grande surpresa para ela. Por quê? Ela sabe que Jacó tem 2 esposas que são oficiais, ela e a irmã. E tem mais as 2 servas que foram dadas a ele, que vinha cada uma para cuidar de uma. Uma era a serva de Raquel e outra a serva de Lia, que era Zilpa e Bila. E o Rumash vai falar que, deixa eu ver aqui, vamos ver. Eu acho que Zilpa ou Bila, que era muito novinha. Uma delas era extremamente novinha, não tinha nem chegado a ter o ciclo menstrual, de tão novinha que era, quando foi dada como uma serviçal para uma das filhas de Labão, Raquel e Leia. Meus amados, quando ela vê que tem a irmã como esposa oficial e mais 2 que são as servas, que ele em algum momento, se fosse necessário, já tinha acontecido isso com os outros patriarcas, tanto com Abraão, tanto com Isaac, de se for necessário tomar uma serva. Então, na cabeça de Leia, ela fala, meu marido já vai me amar porque eu tenho 3 filhos, eu dei 3 filhos a ele. E na conta, se for cada uma de nós ter 3 filhos, eu já tô na minha cota. Mas ela se surpreende. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é Rashi. Quando ela vai ter o filho, o quarto filho, ela fica muito surpresa. E ela fala, vou chamá-lo de Yehudá, Judá, que significa nada mais, nada menos do que louvor. Aí ela diz assim, ó, vamos ver o texto.
E ela concebeu novamente e deu à luz a um filho. Nós estamos em Gênesis 29, verso 35. Se alguém puder colocar aí para mim, Gênesis 29, verso 35, é o que estamos lendo agora. Ela concebeu novamente e deu à luz a um filho. Ela disse: dessa vez agradecerei a Deus, pois ele permitiu que eu desse à luz a um número de filhos acima da minha parte natural, desse filhos ao meu marido. Portanto, ela chamou Yehudá. Então, cessou de dar à luz. Entenda, ela cessou de dar à luz por um tempo. Ali ela tem Judá, o quarto filho. Esse filho, ele está preocupado, porque lá em Gênesis 49, o pai começa a dar as bênçãos. E como nós vimos nas lives anteriores, as sentenças não foram assim tão agradáveis para os filhos que nós já falamos. Porque Rúben tinha ficado com uma das servas. E aí o pai fala: você subiu à minha cama. O Rashi fala: lugar onde a presença de Deus está. Irmãos, grave uma coisa aqui na sua mente. 2 lugares dentro da nossa casa é considerado altar. Sim, 2. Esses 2 lugares, você precisa ter muito cuidado com quem você permite estar nesses altares. Quais são os altares que a gente tem em casa? 1. A mesa com que se come. Cuidado com quem você senta, traz a sua casa para comer a sua mesa. Por quê? Porque tem pessoas... Deu uma paradinha aí, mas acho que voltou. Tem pessoas que a gente chama para comer na nossa casa e a pessoa não sabe partilhar nada de Deus, ela não tem nada de Deus para compartilhar, ela só sabe falar mal dos outros, mal das pessoas. E o Perkei Avot diz que quando você senta na mesa para comer com alguém que fala da palavra, que fala da Torá, é como se você estivesse comendo com o Eterno. Então, muito cuidado com quem você se assenta para comer. Você pode sentar no restaurante com qualquer pessoa, mas na sua casa, ali é um altar consagrado ao Senhor. Segundo lugar que é altar, esse mais restrito, a cama. Na cama só se pode ter o marido e a esposa. Tem pessoas que chamam um monte de gente para casa, vai colocando todo mundo em cima da sua cama de qualquer jeito. Você não sabe onde a pessoa andou, você não sabe se a pessoa anda com a vida totalmente errada. O altar dentro de casa é a cama e a mesa. Cuidado com quem você deixa sentar, cuidado com quem... Tem pessoas que... Irmãos, o altar, a cama é consagrado é um lugar de aliança entre você e seu esposo, ou entre a sua esposa e você. Tem pessoas que trazem parente ou colegas para dormir em casa, põe para dormir na cama, que é o seu altar com o seu esposo. Não se pode, não pode fazer isso. Isso é um lugar sagrado. Os filhos sim, os filhos são sua parte. Estou dizendo pessoas que, né, você não sabe por onde andou, vai botando todo mundo sentado, senta aquele monte de amiga, vai conversando, vai sentando, você não sabe de onde veio, de onde vai. É lugar sagrado, é um ambiente que é só você e seu esposo. Meu esposo às vezes faz plantão, eu ponho o Benjamin para dormir comigo, meu filho, né? Não há problema algum, mas eu estou dizendo pessoas de fora. Tenha muito cuidado com quem você pode colocar, trazer para o seu quarto, que é um ambiente muito particular, muito íntimo seu. E por isso Rúben recebe essa sentença. Você subiu à minha cama, lugar onde a presença de Deus estava, diz Rashi. Então cuidado com quem você coloca no seu altar. E ele subiu com a escrava. Aí depois Simeão e Levi vão receber uma sentença por advento da guerra em Siquém, né? Ao invés de matarem apenas Siquém por honra da irmã deles, mataram todo mundo no ápice da dor, onde eles estavam todos com o prepúcio cortado por causa da circuncisão e não tinham como se defender. Por quê? Porque estavam com dor. Então,
o pai aplica uma sentença. Quando Judá vê que o pai está aplicando sentença, descendo o rei nos filhos, ele fala, meu Deus, meu pai vai se lembrar do episódio com Tamar, que eu deveria ter dado selar para Tamar, mas eu não dei, e aí acabou que eu me deitei com ela como se ela fosse uma prostituta. Passa um monte de coisa na cabeça dele. Mas assim é o eterno nosso Deus. Toda vez que a gente já vem armado, olha o filho pródigo de Lucas 15. Ele vem todo armado, pai, eu pequei contra ti, me trata como se fossem jornaleiros. O pai só abraça e fala, filho, acabou. Judá fica com medo. Aí quando Jacó vai levantar a mão para abençoar, geralmente a mão é assim, ó, igual do senhor Spock. Assim que é dado a bênção, você pode procurar brahá, bênção de Arão, a mão se faz assim, esse é o gesto. Quando ele vai abençoar e vai falar para Judá, Judá todo armado, vem com medo, vem todo temeroso. Aí ele fala, Judá, os teus irmãos te louvarão. Você é um filhote de leão, ou seja, o reinado está sobre o seu destino. O cetro não vai apartar da tua casa, até que venha, em hebraico ele vai falar, Siló, aquele a quem a obediência pertence. Siló, Rashi vai dizer que é o quê? Um dos nomes do Messias. O que é Siló? Siló significa um enviado. Olha o tanque de Siloé, é a mesma variação. Ou seja, o cetro, Judá, vai ficar na tua mão. Você vai reinar como rei. Por isso o leão é o símbolo de Judá. Gênesis 49 ele vai falar que alguns filhos têm semelhanças com alguns animais, né? Um é jumento, outro é víbora, outro é gazela, e a gente vai falar por que desses animais. Mas Judá é um leão, ou seja, a representação da realeza, do mais forte. E ele fala, Judá, os teus irmãos te louvarão, porque de você vai ser uma linhagem real. E aí você já sabe, todos os reis de Israel são da linhagem de Judá, até que venha a quem a obediência pertence. Quem? O Messias, Jesus. E, irmãos, é tanta coisa linda que tem nas escrituras. Isso aqui é uma grande profecia. Vamos ler, eu vou ler na Judaica Completa. É uma das bíblias que eu tenho, tá bem velhinha, não vai dar nem para ver aqui o Menorá. A Bíblia Judaica Completa é uma edição do David H. Stern, feito pela editora Vida. Você acha em qualquer lugar, Mercado Livre, qualquer lugar que você colocar Bíblia Judaica Completa. Olha como é lindo esse texto. Yehudá, é legal que ele traz o nome, ó. O nome já está transliterado, né? É em português. Judá, seus irmãos te reconhecerão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Você é um filhote de leão. Ou seja, ele não fala você é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o Messias Yeshua, não é Judá. Você é um filhote de leão, meu filho. Você está sobre a presa. Ele arma a tocaia, estica-se como um leão, como uma leoa. E quem ousará provocá-lo? O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão de governante entre as suas pernas, até que venha quem a obediência pertence. Os povos serão obedientes a ele. Amarrará o seu jumento à vinha, e a cria do seu jumento será amarrada à vide. Ele lavará suas roupas com vinho. Aí ele vai falar o quê? A sua capa será lavada no sangue das uvas. Uma vez eu ouvi um rabino falar uma coisa muito interessante, que o vinho é o suco, o vinho, eu estou dizendo não o vinho fermentado, estou dizendo o vinho que é extraído simplesmente o suco da uva. Ele fala que o vinho nada mais é do que o sangue da terra. Por quê? Porque a uva é um fruto da terra. E quando se espreme, ela tem aquela coloração forte. Então ele fala que o vinho nada mais é do que o sangue da terra. Olha aqui, ele está fazendo uma profecia messiânica. Ele vai lavar suas roupas no vinho, as suas capas no sangue, no sangue das uvas. Seus olhos serão escuros. Olha aí, é uma descrição do Messias. Diferente desse Messias italiano que o povo desenha, né? Com os olhos azuis, né? Aqueles Jesus, tudo italiano, tudo europeu. Não, ele tem as características do povo de Israel. Seus dentes serão mais brancos do que o leite. E aí ele termina aqui a profecia com essa descrição. Olha o que Rashi vai dizer.
Os descendentes de Judá começaram sua carreira monárquica como um filhote de leão, subordinado a outro rei, porém assumir o trono e lutar com o leão. Ele vai fazer essa comparação também, que Judá, né, que é de onde vem Davi, que também derrotou um leão e tem o símbolo do leão como seu ministério. E é lindo. Judá, o nome dele significa louvor. Então, olha só, agora vamos às lições. Tá chegando aí a jornalista Poliana Espíndola Dias. Que Deus abençoe, fico feliz por sua presença. A Poliana, o ano passado, fez uma matéria comigo na revista Por Perto, falando justamente sobre o E Foi Assim Que Deus Disse. E eu fico feliz com a presença dela aqui, uma jornalista muito respeitada. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Muito obrigada por sua presença aqui, tá, Poliana? Deus abençoe. Então, meus amados, Judá, louvor. Então, vamos à sequência. Primeiro ela tem Rúben, um filho. Fica surpresa porque Deus faz com que ela gere. Depois ela tem o segundo filho, qual é? Shimeon. Ela fala porque Deus me ouviu, ele me ouve. Aí ela tem o terceiro, que é Levi, que foi destinado ao ministério sacerdotal. E ela fala: ele será sócio, ele se apegará a mim. Ela entende que Deus agora tá junto dela, que ele ouve as orações dela e a premia com filhos. E quando chega no quarto, ela fala Yehudá, que significa louvor, porque eu louvarei. Sabe o que significa isso, meus amados? Quando você entende que Deus lhe faz gerar um ministério, uma promessa, e essa promessa se torna palpável, se torna surpresa. Quando você entende que Deus lhe ouve, quando você ora e ele responde, seja de imediato, seja daqui a um tempo. Quando você sabe que Deus está associado a ti, que aqui na terra você fala uma coisa, o céu já concorda e já responde. Só vai lhe restar uma coisa: Yehudá, louvar ao Senhor por tamanha bênção, por ser escolhido dele, por ser premiado ao ser sócio dele, ao ser ouvido e amado dele. Olha que interessante, já estudamos aqui as letras hebraicas. Vamos à quarta letra, que é o número 4 em hebraico, ó. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Dalet em hebraico significa o quê? Porta. Veja só. Leia. Nós começamos a ler Gênesis 29, que ela era o quê? Era desprezada. A rejeitada. A que tinha os olhos tenros. Mas dela se abre, ó. Rúben, Shimeon, Levi e Yehudá. Judá, quarto filho, número 4, que significa porta. De Yehudá se abre uma porta no mundo espiritual. Para quem passar? O Rei da Glória. Que vem da linhagem, abre-se uma porta, porta da esperança, onde o Messias vai surgir, o Messias vai nascer dessa linhagem, linhagem de Judá. Quando se abre a porta, ele vem. O que Isaías 53 vai dizer? Da Ruto, que ele era o quê? Era desprezado, era rejeitado. Então, a maior característica de que o Messias veio de Leia, que o Messias veio da linhagem de Leia, que veio do quarto filho da porta que se abriu, era rejeitado e não fizemos dele caso algum. Em outras versões, era desprezado, assim como ela. E viu o Senhor Deus que Leia era desprezada. Sabe o que significa tudo isso, meus amados? Que de você, que foi desprezado talvez pela sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelos seus amigos, pelos colegas de infância, às vezes até pela própria família. Receba a palavra de Judá. Os teus irmãos te louvarão. De ti sairá uma porta, onde Deus vai abrir portas para muitas pessoas. Você será honrado e Deus será visto em você. Mesmo que você tenha sido desprezado e essa tenha sido muitos anos a sua característica, o Eterno colocará um cetro em suas mãos e fará você ser uma pessoa honrada diante de todos os seus irmãos. Não importa por quanto tempo você foi desprezado. Não importa se, como Leia, você também foi deixado de lado, talvez por não ter beleza, talvez por não ter aparência, talvez por não ter condições financeiras. De alguma forma, por algum motivo, alguém te rejeitou.
Mal sabem eles que eles rejeitaram o plano de Deus, um escolhido de Deus. Receba essa palavra. O Eterno vai abrir uma porta de ti, que vai abençoar muita gente, muitas pessoas, e os teus irmãos, tanto os carnais, os físicos, os familiares, como aqueles que estão ao seu redor, lhe louvarão, porque o Eterno se fará presente na sua vida. Amém? Receba essa palavra, meus irmãos. E uma coisa, já que falamos de cama, falamos de altar, falamos de casamento, uma coisa eu esqueci de falar sobre Levi. Quando nós temos aqui no livro do Êxodo, vamos abrir Shemot. Quando começa a contar a história de Moisés, ó, vamos ver aqui, Êxodo. Capítulo 2, ó. Irmãos, tem gente que não concorda muito de dobrar a Bíblia assim, mas a minha Bíblia tá tão velhinha, então me perdoe em nome de Jesus, tá? Êxodo capítulo 2, verso 1 diz assim, ó. Um homem da família de Levi tomou por mulher uma descendente de Levi. Sabe o que significa isso? Case com alguém da sua tribo. Deus tá mandando eu falar isso aqui, eu vou falar. Case com alguém da sua tribo. Alguém que tem a mesma missão que você, alguém que vai fazer a mesma coisa que você. Se você casa com alguém distinto da sua tribo, vai ser complicado, porque a pessoa vai querer ficar o dia inteiro na igreja, porque ele é levita, o DNA dele tá colado dentro da igreja. E você não é, você é de outra tribo, você quer fazer outra coisa, aí fica tudo disperso. Não, meus irmãos. Se você é de Judá, fica com alguém de Judá. Se você é de Simeão, fica com alguém de Simeão. Se você é de Levi, casa com alguém de Levi. Tenha um mesmo propósito. Você que é jovem, que ainda está namorando ou está escolhendo alguém, veja se a pessoa é da mesma tribo que você, se tem o mesmo pensamento que você, para depois não ter problema, meus amados. Para você falar, mas meu marido não chegou até agora da igreja, está lá porque é pastor e fica trabalhando na igreja, atende todos os membros. Casa com alguém da mesma tribo, tá bom, meus amados? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Saiba, Judá, que quando você vir todo preocupado com o pecado que cometeu, o Senhor vai lhe dar uma resposta. Filho, tá tudo apagado. Vamos começar de novo, que eu tenho uma nova história para você. Faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Oriente-se. Peça a Deus para que te oriente, porque é uma escolha para a vida toda. Amém? Isso mesmo, José Sérgio. Julgo desigual. É isso aí. Isso aí, é verdade. Que Deus possa abençoar a todos. Deixa eu ver quem tá por aí. Oficial Davi Pereira. Ruth Nazaré, da Maré Alta. Galera da Maré Alta, Curitiba. Deus abençoe a todos. Vamos ver aí quem mais tá aí. Sereliane, Valdineia Saraiva. Igor Brandão. Tainá Souza. P-Cakes. Daiane Mota. Jéssica Marquete. Quem tem ouvidos, ouça. Jéssica Marquete. Como é que tá aí no sul? Tá muito frio? Tá chovendo? Tá um solzinho bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que vocês tenham uma boa semana. E lembre-se que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele é glorioso, ele é maravilhoso. Ele faz sempre o que há de melhor. Olha aí a minha amiga chegando aí. Dani Rangel. Deus abençoe. Deus abençoe todos. Meus amados, a live vai ficar salva aqui 24 horas, depois vai direto para a nossa página no Instagram, no YouTube, e foi assim que Deus disse. O link tá na biografia. Se abre assim o Instagram do Foi Assim que Deus Disse, lá em cima tá o link. Eu acho que é da aula de Ruben ainda, eu tenho que trocar. Mas clica lá que você já vai aparecer a página do Foi Assim que Deus Disse, e você vê a aula que você ainda não assistiu. Ah, sim, é porque não tem acento, não tem o C cedilha aí, pastor. Então é Paulo França. Que o Eterno lhe abençoe. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser e assim permitir. Shalom.